Olá, semioticistas! Hoje nós trataremos de um dos primeiros efeitos básicos que são produzidos pelos discursos, exatamente com a finalidade de que se convença o enunciatário da verdade do texto. Ou seja, nós vimos que a semiótica ela parte do princípio de que o enunciador ele faz escolhas discursivas e cujo objetivo principal é exatamente o convencimento do enunciatário à verdade ou à mentira do seu texto, do seu discurso. Bom, então o primeiro efeito dos dois que nós trataremos é exatamente esse efeito de proximidade ou efeito de distanciamento da enunciação. Então, alguns trechos de notícias de jornal que nós vamos ler vão ajudar a melhor entender esse efeito de aproximação ou esse efeito de distanciamento da enunciação e também tratar de ilustrar os seus mecanismos sintáticos. Então, há uma certa tradição de objetividade no jornalismo, ou seja, de manter a enunciação afastada do discurso, exatamente como a garantia da sua imparcialidade. Existem, como bem se sabe, alguns recursos que permitem fingir essa objetividade, ou seja, que permitem fabricar a ilusão de distanciamento, pois exatamente a enunciação, de todo modo, vai estar lá, vai estar filtrando por seus valores e fins tudo o que é dito no discurso. Então, o principal procedimento é o de produzir o discurso em terceira pessoa, no tempo do então e no espaço do lá. Então, esse procedimento ele denomina-se desembreagem enunciva. Desembreagem enunciva. E essa desembreagem enunciva ela opõe-se à desembreagem enunciativa, que seria manifestada no que nós conhecemos como a primeira pessoa. Vejamos alguns fragmentos de notícias que vão nos ajudar a entender essa desembreagem enunciva e essa desembreagem enunciativa. O primeiro fragmento, na verdade, todos os três fragmentos que nós vamos ler são da Folha de São Paulo, publicado no dia 31 de janeiro de 1988, mas são fragmentos diferentes. O primeiro dos 4 fragmentos que nós vamos ler diz o seguinte: a presidência da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, divulgou ontem uma nota dirigida às suas 244 dioceses, criticando duramente a atuação do governo e os rumos que vêm sendo tomados pelo Congresso Constituinte. Outro fragmento. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, senador Albano Franco, do PMDB, está insatisfeito com o fato do grupo político que ele lidera na Constituinte, um senador e 4 deputados sergipanos, do PMDB e do PDS, ainda não ter tido suas reivindicações atendidas pelo governo federal. Em conversas privadas com seus colaboradores, Albano ele reclama de que o Palácio do Planalto tem sido muito mais solícito com a corrente política do governador de Sergipe, Francisco Valadares, que é do PFL, e admite que dessa maneira vai ser difícil fazer com que seus liderados votem em um mandato de 5 anos para o presidente José Sarney. Terceiro fragmento diz: o ministro do Planejamento, João Batista de Abreu, disse ontem à Folha existirem, abre aspas, cofres secretos fecha aspas, na administração pública e abrindo-os, abre aspas, fortunas, fecha aspas, poderiam ser canalizadas a programas sociais ou ver diminuídos os rombos orçamentários. O quarto fragmento diz: a duração do mandato do presidente Sarney continua a dividir as opiniões no plenário do Congresso Constituinte, de acordo com a pesquisa realizada pelo Datafolha entre os dias 20 e 29 deste mês, junto a 508 dos 559 parlamentares, que corresponde a 91% deles. Bom,
Esses parágrafos que são, na verdade, esses fragmentos que nós limos, esses parágrafos, os parágrafos iniciais de 4 notícias de jornal, eles mostram o recurso à terceira pessoa para a criação da ilusão de objetividade. Então, finge-se um distanciamento da enunciação, que dessa forma é neutralizada e nada mais que comunicar os fatos e o modo de ver de outros. Além disso, na verdade, além de produzir o efeito de verdade objetiva, o jornal, com a aparência de afastamento, ele evita arcar com a responsabilidade do que é dito, já que transmite sempre a opinião do outro, o saber das fontes. Oswald Ducrot, ele diferencia o locutor, que tem o papel de porta-voz, do enunciador, que é responsável pela produção do discurso. E essa separação é outra ilusão criada, pois o jornal ele se posiciona como locutor e deixa que outros pareçam assumir a enunciação. Então, as notícias que nós lemos, e escolhidas sem muito critério, elas fornecem exemplos básicos, né? Então, na primeira notícia, quem diz, na verdade, é o ministro do Planejamento, e para bem garantir a sua responsabilidade. Então, certas palavras aparecem entre aspas, como nós vimos. Cofres secretos, fortunas, aparecem entre aspas no discurso indireto, o que exatamente assegura resultar em tais expressões das escolhas linguísticas do ministro e não do jornalista. Na segunda notícia, retoma-se a nota assinada pela presidência da CNBB. Na terceira, são lembradas como fontes de informação as reclamações de Albano e seus colaboradores, embora não se saiba como chegaram ao domínio público. E na quarta notícia, a pesquisa de opinião afiança a objetividade e a imparcialidade. Então, se a desembreagem enunciva em terceira pessoa, ela é muito frequentemente o procedimento usado para tornar o discurso objetivo, o emprego da desembreagem enunciativa em primeira pessoa, ele produz exatamente o efeito contrário. Ou seja, para mostrar isso, para ilustrar essa desembreagem enunciativa em primeira pessoa, vejamos trechos da obra O Ganhador, de Inácio de Loyola Brandão. Essa obra diz assim: o fato mais antigo em minha memória registra minha mãe remendando redes e preparando o farnel para o meu pai caçar gatos e cachorros. Minha mãe aceitava encomendas de coxinhas e meu pai atravessava a cidade para roubar galinhas bem longe. Aos 6 anos, me ensinaram a fazer laços para o gato e cachorro e armadilha de apanhar galinha. Era eu quem pulava o muro. Meu pai me passava a grande tesoura de podar árvores, tão pesada que eu mal podia segurar. Outro fragmento desse livro diz assim: não gostei quando Teixeirinha gravou o Coração Materno, conseguindo o sucesso que todo mundo sabe, enchendo cuias de dinheiro. Sempre falei mal da música dele e de outros e de muitos outros, porque sou ressentido mesmo. Então, vejam que a autobiografia em primeira pessoa, ela fabrica o efeito de subjetividade. E esse efeito de subjetividade na visão dos fatos vividos e narrados por quem os viveu, que os passa, assim, impregnados de parcialidade, evidentemente. Então, na literatura contemporânea, os mecanismos de projeção da enunciação são bastante utilizados para a obtenção de efeitos de aproximação ou de distanciamento do sujeito. Os procedimentos, eles são, em geral, complexos e não se revelam com a simplicidade didática que foi apresentada aqui. Nesses 2 fragmentos da obra O Ganhador, por exemplo, no texto em terceira pessoa, encontram-se intercaladas porções de autobiografia que alteram e alternam as projeções da enunciação no discurso e também os efeitos de sentidos que são resultantes.
Além disso, o discurso em terceira pessoa ele não fabrica nesse romance apenas a ilusão de objetividade, mas também, pois embora seja contada em terceira pessoa, a história ela é conduzida por um observador que ora se identifica com os diferentes actantes da narrativa e ora se afasta deles e observa-os à distância. Nesse texto, há dois fragmentos onde nós podemos observar isso com mais clareza, onde diz: o gordo era prático, não ficou caraminholando, não. Foi ao recepcionista. Os gordos, quando são maus, descobrem coisas que somente a adiposidade explica. Bom, então, como esse recurso de duas ou mais vozes confundidas, adotam-se perspectivas variadas e, embora cada uma assuma a sua verdade, o texto, no conjunto, ele consegue relativizá-las. Então, os efeitos de enunciação nada mais são que efeitos, na verdade, né? Que são obtidos por meio de procedimentos diversos. Então, a enunciação ela conserva-se sempre pressuposta e nunca é manifestada no texto em que se projeta de diferentes formas e com diferentes fins. Certo? Então, nós continuaremos a nossa análise sobre o efeito de aproximação ou de distanciamento da enunciação no seguinte vídeo.